Há pouco a gente fez contato ao vivo com Londres. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, está lá onde participa da Brasil Conference, evento que reúne políticos e empresários brasileiros e britânicos. Pacheco falou que não vai interferir no processo de instalação da CPMI, que vai apurar os ataques às sedes dos três poderes. O repórter Daniel Lian está em Londres, onde conversou com Pacheco e traz agora detalhes para a gente. A pressão para a CPMI sobre os ataques de 8 de janeiro à Praça dos Três Poderes é desproporcional, mas no entendimento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a minoria também tem que ter seus direitos preservados. Ele enfatizou que não vai interferir na possível instalação, mas levará à risca o regimento da casa para que o assunto seja tratado dentro da Constituição. Não é que eu não queira a CPI. CPI é um direito da minoria, não cabe ao presidente do Senado ou ao presidente do Congresso, no caso de uma CPMI, a definição se vai ter ou não. Ela cumprindo os requisitos de número de assinaturas suficientes, fato determinado, orçamento previsto, cabe a leitura por parte do presidente da Casa. Essa é, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive na CPI da Covid, que houve uma imposição do Supremo naquele momento para que se instalasse a CPI. Então, esta é a realidade. Havendo os requisitos legais, nós vamos fazer a leitura. Agora, a instalação depende, naturalmente, da vontade de líderes de blocos e de partidos políticos, da indicação de membros para a instalação da CPI. A minha parte como presidente do Senado e, nesse caso, como presidente do Congresso, é fazer cumprir a Constituição e aferir as condições objetivas e subjetivas do requerimento do CPI. O presidente do Congresso Nacional apontou que os envolvidos nos atos de 8 de janeiro têm que ser exemplarmente punidos para que fatos semelhantes não voltem a ocorrer. Sobre o depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, à Polícia Federal, ele disse que tudo tem que ser apurado. Isso é algo que deve ser apurado, deve ser objeto de investigação, deve-se garantir ao ex-presidente o direito de esclarecer eventuais apontamentos que sejam feitos em relação a ele. Não é um papel nosso, é um papel da Justiça nesse momento, de identificar quem tenha contribuído direta ou indiretamente para esses acontecimentos. Rodrigo Pacheco está em Londres, onde participará da Brasil Conference, que reúne políticos e empresários brasileiros e britânicos. Bom, Kobayashi, ele fala sobre a CPMI e também fala sobre os juros. De novo, ele pressiona o Banco Central, apesar de ressaltar que o BC tem independência. De que forma o presidente do Senado, que talvez tem menos holofote, né, do que Arthur Lira na Câmara, mas de que forma ele vem se posicionando em relação a esses assuntos? Ele tem sempre um discurso muito diplomático, né? Tá dentro ali daquele discurso politicamente correto, muito alinhado, não se compromete, mas ele demonstra estar muito bem alinhado com o governo federal. Aliás, ele retribui um apoio que recebeu do presidente Lula e do governo federal exatamente para a sua reeleição. A gente viu, por exemplo, isso se materializar no adiamento da sessão que nós teríamos nessa semana para a instalação da CPMI, inclusive, justamente sob pressão do governo federal. Então, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo que tem demonstrado nos seus discursos e nas suas ações, é um forte aliado do presidente Lula. Pacheco adiou, o Diogo foi até criticado por isso, mas não vai ter como fugir realmente dessa discussão sobre a implementação da CPMI, que começa a ter adesões também de parlamentares do governo. A leitura do requerimento já era dada como certa para a semana que vem e, além disso, houve, de fato, uma mudança, inclusive, de estratégia dos governistas, dos parlamentares governistas em relação à CPMI. Antes, eles se negavam e tentavam evitar a instalação da CPMI a qualquer custo, por diversas razões, e agora eles defendem. E essa mudança de estratégia tem dois motivos. A primeira é justamente que estava bastante claro que a leitura do requerimento ocorreria e a chance de que ela fosse instalada era
era bastante grande. E o segundo é o fato de que a percepção desses governistas de que a oposição estava conseguindo impor aquela narrativa de que os atos de 8 de janeiro, na verdade, são o fruto de uma grande conspiração de esquerda, né? É tudo falado de maneira nas entrelinhas, mas é basicamente essa a ideia que eles tentam falar e é o que eles têm tentado vender já desde poucos dias depois dos atos de 8 de janeiro. Então, a percepção dos governistas é que é preciso entrar nesse jogo de cabeça para conseguir indicar muitos nomes para integrar a CPMI e não permitir, então, que a oposição domine o jogo, domine as investigações de forma a vender essa narrativa fantasiosa.